Eu gostaria de falar um pouco hoje a respeito do limite da minha fé. Esse é o tema da palavra, o limite da minha fé. Nós vimos nessa música, essa que acabamos de cantar, que existe uma cultura dentro do reino de Deus. O que é uma cultura? Cultura é um conjunto de costumes. Todos nós que nascemos aqui em Rio Branco, nós temos alguns costumes que são nossos, que dizem respeito aos nossos pais, aos nossos avós, que começaram enquanto Rio Branco ainda era uma vila pequena, mas que faz parte da nossa história. E nós temos trazido a história junto conosco. Esses costumes, eles fazem parte de uma cultura. Então, diferente do que você pensa, ou que muitos pensam, existe uma cultura em Rio Branco do Sul. Uma cultura própria, típica nossa. Assim como no reino de Deus, existe uma cultura também, costumes, que eles fazem parte, que eles dizem respeito a um povo específico. A um povo que tem algo a mais. A um povo que recebeu uma visitação, que recebeu um chamado, uma incumbência, mas que acima de tudo, um povo que se sente filho de Deus e que sabe que o seu lugar é ao lado do Pai. Essa é uma introdução, uma base de pensamento para falarmos a respeito da cultura do reino. Um reino que ele é acatado, que ele é recebido por fé. Então, se nós estamos aqui, nós estamos por um motivo. Jesus morreu na cruz, em meu lugar, e eu creio. Acatamos isso por fé, recebemos essa mensagem como nossa. Somos o povo da fé, fazemos parte do reino de Deus. Cremos na sua palavra, foi escrita, está sendo revelada, foi entregue a nós, pela boca dos profetas, por homens que caminharam com Deus, por homens que caminharam ao lado do nosso Senhor Jesus. Queridos, homens caminharam ao lado do nosso Senhor Jesus, enquanto Ele falava, enquanto Ele ensinava, enquanto Ele fazia sinais, maravilhas, milagres. Eu creio nisso, na palavra que foi entregue, que foi dada, e por isso nós somos chamados crentes, ainda que muitos tenham vergonha. Qual é a tua religião? Eu sou crente. Para muitos é difícil, somos cristãos. Somos crentes, cremos. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa se colocar dentro desse reino. E à medida em que você consegue estar dentro desse reino, você consegue perceber o que você já alcançou, o que é teu de fato. Precisamos saber qual é o limite da nossa fé. Porque a nossa fé, ela tem limites. Como tudo na vida, tem limites. A fé, ela também vai até um certo ponto. Não deveria ser assim. Não é esse o chamado de Jesus para nós. O chamado dele é que a nossa fé seja ilimitada. Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela já é ilimitada. O chamado dele é para que nós experimentemos coisas poderosas, coisas extraordinárias. Muitos homens viveram coisas extraordinárias antes de nós. Muitos ao nosso lado estão vivendo coisas extraordinárias por fé. Então, quando nós pensamos no limite da nossa fé, nós estamos perguntando, nos questionando, até onde a minha fé alcança? Se a fé ela é um músculo, como eu tenho ensinado há anos, se a fé é um músculo, quantas barras esse músculo meu consegue fazer? Quanta força a minha fé consegue desempenhar? Porque se eu souber o limite da minha fé, eu sei até onde eu vou chegar, até onde eu posso chegar, ou pior, até quão perto eu estou limitado. Abacuque 3, no verso 19, diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. O Senhor nosso Deus, a unção que vem do alto, ela vem com um propósito sobre mim e sobre você.
nos levar aos nossos lugares altos, nos levar a experimentar coisas grandes em Deus, sem limitar, sem estar limitado por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, pelas circunstâncias, pelas coisas que estão ao nosso redor. Nós somos desafiados. Deixa eu contar uma coisa para você. Não sei se você sabe disso, mas se você está aqui, se nós estamos aqui dentro dessa igreja, Deus está nos desafiando. Deus está fazendo de nós conquistadores. Deus está olhando para mim e para você e vendo aquilo que nós podemos conquistar. Porque Ele crê no homem, acredita, deposita confiança sobre o homem. Então nós precisamos, para entender o limite da nossa fé, nós precisamos entender ou começar pelas coisas mais básicas. E eu gostaria de trazer 2 pontos hoje. 2. O primeiro deles é o seguinte: tudo começa na adoração. É a primeira coisa que nós damos a Deus, queridos. Depois que Deus já nos abençoou, depois que Deus já está voltado para nós, depois que Deus já nos acionou, a primeira coisa que nós damos chama-se adoração. Nós damos adoração a Deus. Nós não começamos lendo a Bíblia, muitos sequer continuam lendo. Nós não começamos pela palavra, nós não começamos orando, muitos sequer têm o hábito de oração. Nós não começamos a caminhar com Deus dando oração. Nós não começamos restaurando as nossas falhas, não é por aí. Você não começa sendo perfeito, mas tem uma coisa que nós começamos a fazer de imediato. Entramos na presença de Deus, não sabemos de que jeito, muitas vezes somos até convidados. Estamos aqui num ambiente como esse, que é um ambiente de fé, onde pessoas estão professando uma fé. De repente nós começamos a ouvir músicas, que glórias a Deus, glória a Deus, nós temos bons músicos na igreja, mas muitas vezes não são bem tocadas. Nós estamos nesse lugar e parece que algo começa a nos envolver. Parece que vem uma alegria assim dentro do coração, uma facilidade. Muitas vezes nós chegamos aqui cheios de problemas, cansados, dores, com dúvidas. E de repente aquela música parece que vai aliviando os nossos problemas, vai falando conosco. Daqui a pouco nós conseguimos cantar a música, mas de repente nós nos vemos dentro da música. E eu tenho falado para os nossos ministros, sabe qual é a música boa de se cantar aqui na igreja? É aquela que nós conseguimos entrar dentro dela. Não é a do David Keelan, do Davi Silva, não é a do Franco, não é. É aquela que quem quer que tenha escrito, me dá a condição, a possibilidade que eu entre na música. Nós entramos nela e nós dizemos: essa é a história da minha vida. Esse é o homem que eu sou, que eu escolho ser. Esse é o meu Deus poderoso. E eu quero engrandecer o nome dele. Não fizemos nada ainda. Aí Deus pega alguém que não fez nada ainda, absolutamente nada. Nunca abriu a Bíblia. Aí Ele vê você balbuciando uma canção. Ele exala. Sente o cheiro. A adoração, ela solta um perfume. Deus sente o cheiro do perfume da adoração. E Ele vem até onde você está. E Ele pega aquilo que você está dando. E diz: daqui, eu quero. Eu quero essa adoração. Eu quero você. Eu quero o teu coração. Quero estar ao teu lado, assim como você está se colocando ao meu lado. Então a primeira coisa que nós oferecemos para Deus é a adoração. Tudo começa pela adoração. Existe um texto em Efésios 1, no verso 5, que diz assim, Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos escolheu desde sempre, para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Chamou-nos para sermos filhos.
por adoção. Não nascemos do sangue. Não somos da descendência de Abraão. Nós somos do sangue de Jesus, não do sangue de Abraão. A Bíblia diz que nós fomos adotados. Nós fomos adotados, nós fomos inseridos em Cristo pelo seu sangue. Nós somos chamados para a adoção em Jesus Cristo. Ele nos separou para si, segundo o beneplácito da sua vontade. No verso 6 diz assim, para o louvor da sua graça, o qual Ele nos deu gratuitamente, Deus Pai, nos deu gratuitamente no amado, em Cristo, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos. Não existe mais delito sobre a sua vida. Essa é a cruz. Como isso aconteceu? O texto continua. Efésios 1:7, segundo as riquezas da sua graça. Porque Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da vontade de Cristo, da sua vontade, segundo o beneplácito que nos propôs, para a dispensação, para derramar sobre nós a plenitude dos tempos, e de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Verso 11, nele, em Cristo, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E no verso 12, na primeira parte, diz assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Vamos parar por aqui. Você entende isso ou não? Perguntei para alguém essa semana, digo, me dê um texto que fale sobre adoração. E me diga o que você entende a partir desse texto. A Regi me entregou esse texto. E ela me falou assim, pastor, nós somos como um troféu para Deus. E eu entendi. Entendi o que a Regi estava falando. Um troféu é um prêmio, queridos. Jesus olha para mim e para você, passa um filme sobre a cabeça dele. Tudo que ele viveu em Deus, antes de estar na terra. Tudo que ele viveu na terra por 30 anos. E tudo que ele viveu nos 3 anos de ministério. A forma como os homens vivem. A dor, a angústia, a tristeza. A falta de respostas. Durante 3 anos Jesus desenvolveu o seu ministério. Ele se doou ao homem. Ele abriu um caminho. Ele entregou para mim e para você respostas. Mas ainda hoje, muitos não o querem. Ainda hoje, muitos não o aceitam. Quando eu e você aceitamos, quando nós adoramos a Deus, quando nós o aceitamos e adoramos a Ele, nós somos um troféu na mão dEle. E aí eu estava lembrando, pensando, como que são os troféus? Como que eles são levantados, queridos? Jesus levanta um troféu, a minha adoração, a tua adoração por Ele é um troféu. Ele pega esse troféu e diz, valeu a pena. Ele pega o troféu e diz, valeu a pena. Eu fiz por você. Valeu a pena. Quando Ele nos vê prostrados, com os braços levantados, Ele sabe que a cruz valeu a pena. Por isso nós adoramos, queridos. Toda criatura feita por Deus foi feita para se encontrar com o seu Criador. Quando nós nos encontramos com Cristo, o nosso Criador, não é certo que apareça uma expressão de alegria, de gratidão no nosso coração. Quando essa expressão surge, nós adoramos. Deus nos fez para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos estar perto, a ponto de viver a diferença na nossa vida, na nossa casa,
e adorar. Por que você acha que você foi criado? Para viver, crescer e morrer, tendo filhos pelo meio do caminho? Para isso você foi criado? Não. Nós fomos criados para estar em Cristo e adorar a grandeza do seu santo nome. Mas nós temos uma cultura dentro da igreja, nós temos costumes, e nós começamos todo culto a partir da adoração, aonde nós colocamos as nossas músicas, aonde nós começamos um ambiente de culto. Mas muitas pessoas, elas estão aqui somente para ouvir a pregação. Muitas pessoas nas igrejas, elas querem abrir mão da adoração. Elas dizem, tentam até provar para nós. Não precisa de tanta música. E eu concordo com você, se você tiver pouco motivo de gratidão. Aqueles que estão pouco gratos a Deus, talvez esses tenham pouco motivo mesmo de adorá-lo. Porque aqueles que estão muito gratos a Deus, querem entrar na sua presença, querem encontrar os caminhos, querem depositar o seu coração, queridos. A adoração é o momento onde nós apresentamos o nosso coração a Deus. Eu me lembro de um ou outro momento, onde eu comecei o culto aqui na igreja. E se você estava aqui nesse dia, você vai se lembrar. E eu pedi para você se despedir da pessoa que estava do teu lado. Se despeça da pessoa que está do teu lado. Ela é muito menor do que Cristo. Me perdoe a minha honestidade, mas vale muito menos a pena do que estar em Cristo. Se despeça da pessoa que está do teu lado. Você tem um encontro marcado, queridos. Nós temos um encontro marcado com o autor da vida, aquele que fez todas as coisas. Nesse momento ele está parado sobre nós, esperando ver se ele consegue exalar algo. Eu adoro você, Jesus. Muitas pessoas querem somente a pregação. Não entendo. Talvez não entendam a dinâmica do culto. Talvez não aprenderam. E por isso eu quero ensinar. O louvor, nossa meia hora, 25 minutos, não tem a finalidade de preencher o culto. Afinal de contas, Faustão tem música lá para preencher o programa dele. Afinal de contas, qualquer show que você vai, tem música lá para preencher o horário que está sobrando. Nosso Deus não tem horário sobrando. Todo o tempo do nosso Deus é precioso. E todo o tempo que nós gastamos na presença dEle, nós fazemos com que seja ainda mais precioso. Então eu quero ensinar você. Eu quero mostrar para você a respeito da nossa dinâmica, da cultura que existe no reino. Porque se nós não entendermos a cultura, nós não fazemos parte desse reino. Se nós não vivemos como as pessoas do reino vivem, logo nós somos de fora. Faça parte da cultura do reino. Sabe aquelas pessoas que não querem a adoração, que não gostam do momento de adoração? Essas pessoas, elas estão absorvendo, trazendo para a sua vida somente uma parte da cultura do reino. Consegue entender isso? Aquelas que não gastam tempo, não percebem a importância de adorar a Deus. Elas estão recebendo só parte da cultura que o reino traz. Você consegue entender isso ou não? Se você chega no culto, no fim do louvor, você está recebendo só a metade da bênção. Pastor, mas isso é bíblico? Claro que é, meu filho. Porque você está abrindo mão de acionar um princípio. Então eu quero chamar você a entender isso. Adoração
é entrega. Diga, adoração é entrega. Nós queremos entregar algo para o nosso Deus, que nos deu tanto, que fez tanto por mim e por você. Adoração é entrega. E o autor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 15 e 16, diz assim, por Cristo, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Por Cristo, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto de lábios que confessam a Deus. Você entendeu o que é sacrifício? Sacrifício não é dor, queridos. Sacrifício não é sofrimento, sacrifício não é angústia. Não esse que está descrito em Hebreus 15, Hebreus 13, verso 15. Sacrifício de louvor. Isto é o fruto de lábios que confessam o seu nome. No verso 16 ainda diz, sem esquecer de fazer o bem, sem esquecer de também repartir as suas posses com os outros, porque tais sacrifícios também agradam a Deus, também agradam a Deus. Deus quer a nossa adoração, assim como Ele quer as nossas ações positivas, voluntárias. Nós achamos que quando nós damos coisas para as pessoas, isso supre a nossa adoração? Não, queridos. Deus quer um espaço na tua agenda. Deus quer nos chamar para abrir um espaço na nossa agenda para Ele. Meu Deus, que dureza do nosso coração. Meu Deus, que insensibilidade a nossa. Deus me pedindo para abrir um espaço na minha agenda para Ele. Eu chego a ficar envergonhado com isso, queridos. Eu me envergonho que muitos de nós não demos tempo para Deus. Me envergonho. Como pode? Nós temos uma questão, talvez, de imposto, para falar com o prefeito. Nós vamos lá, queremos que o prefeito abra um espaço na sua agenda para nos receber. Qual é o sentimento que você tem quando ele não te recebe? Qual é o sentimento que você tem quando ele não te recebe? Deus está pedindo para mim e para você, para abrirmos um espaço na nossa agenda para Ele. Eu tenho que te ensinar. Eu tenho que te ensinar. A adoração, ela está ligada a dar. Dar a Deus. A adoração não pode ser tirada de você, querido. Não posso te fazer, não posso te forçar a fazer isso. Assim como Deus também não pode. Por isso é adoração. Porque quando ela sai poderosa, ela sai dada. É como a honra. Ninguém pode obrigar ninguém a honrar. Você honra se você quiser. E por isso, quando você honra, isso é algo tão poderoso, tão precioso aos olhos de Deus. Quando você honra os teus pais, honra os teus pais. Quando você honra os teus líderes, os teus pastores, honra os teus pastores. Quando você honra a autoridade, honra as autoridades, queridos. Tem coisas que só saem dadas. Entendeu porque o louvor é poderoso? Entendeu? Porque nós gastamos pouco tempo, deveríamos gastar mais. Hoje, nosso louvor de 20, 25 minutos é muito comprido. Ou é a nossa adoração que é muito curta?
Eu não estou preso a esse ambiente. Não é o culto que muda a minha vida, mas esse culto representa a minha fé. Eu venho para esse lugar e eu olho para você e eu vejo um adorador, meu irmão. E eu vejo a oportunidade que eu e você temos de juntos, juntar as nossas mãos e dizer: Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante nesse lugar. Eu vim aqui para dar. Quando nós damos, nós proclamamos a grandeza de Deus. Quando nós damos, nós dizemos: Cristo vive. Então vamos para o segundo ponto, porque eu preciso ensinar você. O segundo ponto é: dizimar é glorificar a Deus. Nós estamos falando sobre os limites da nossa fé. Nós estamos pensando até onde nós conseguimos ir. Para isso nós precisamos responder perguntas. E eu quero ensinar você a respeito de dízimos hoje. Lembra de Adão, lá no jardim do Éden? Deus criou todas as coisas para quem? Para o homem, para Adão. Deus não precisa de terra, queridos. Terra é um lugar trabalhoso. Terra é um lugar difícil. Se não chover, não produz. Se chover demais, estraga a produção. Deus não fez a terra para ele. Deus fez a terra para mim e para você. Nós precisamos da terra. Nós viemos do pó. Nós precisamos do alimento. Nós precisamos do que a terra produz. Então a terra não é para Deus. A terra Deus fez para o homem. Mas quando Deus fez a terra, o Deus que não precisava fazer essa terra, Ele quis ver o coração do homem. E Ele pegou e colocou uma árvore. E Ele queria ver como que o homem ia usar uma única árvore. Ele disse: ó, tudo que eu criei é teu, faça o que você quiser, mas dessa única árvore, essa é minha. Essa não toque, é minha. Não tem nada na terra que sirva para mim, nada que eu possa usar, a não ser esta árvore. Porque essa árvore, ela revela o coração das pessoas. Nós damos um nome para a árvore, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Numa atitude ousada, eu estou dando outro nome para ela. Árvore que revela o coração das pessoas. Assim como quando nós ganhamos um presente, imagine você, ganhou uma camisa. Ou você deu uma camisa. Aí você chega lá na casa do pastor Giovanni, está lá meia dúzia de gato do vizinho, dormindo em cima da camisa que você deu para o Giovanni. Qual é o sentimento do teu coração? Ah, eu dei a camisa para o Giovanni, ele faz o que ele quiser. Seria o ideal. Qual é o sentimento do teu coração? Deus colocou aquela árvore lá no jardim e disse: está aqui, ó, essa me serve, não toque. Tudo o resto é teu. Essa é minha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você mexe naquilo que não é teu, qual é o nome? Furto. Qual foi o pecado de Adão? Roubo. Roubo. Mexeu no que não era dele. Roubo. Esse foi o pecado de Adão. Quando Adão roubou, o que aconteceu com Adão? Saiu da presença. Jogou o presente para os gatos. Jogou fora o presente, abriu mão, saiu da presença. Existe um texto em Malaquias 3, no verso 8, onde pessoas como eu e você estavam fazendo uma pergunta para Deus: Senhor, no que te roubamos? Qual foi o pecado de Adão? Roubo. O que aconteceu com o roubo de Adão? Perdeu a presença de Deus. Deus precisava daquela árvore para quê? Nada, a não ser provar o coração das pessoas. Ele não precisava da árvore para nada.
Você acha que Deus passa fome? Você acha que Deus é como eu e você, que quer aquela fruta lá de cima, que ninguém consegue chegar lá para pegar? Não, queridos. Deus não quer o fruto. Deus quer a árvore. A árvore é dele. Deus quer sondar o coração do homem. Quer sondar o coração do homem. Ah, se Adão não tivesse tocado naquela árvore. Você consegue imaginar a história da humanidade se Adão não tivesse roubado Deus? Você nunca parou para pensar o que seria da humanidade se o homem nunca morresse? Se não houvesse nenhum tipo de injustiça, se houvesse uma divisão clara, lógica de bens, se todos nós pudéssemos colher o fruto do nosso trabalho, nos regozijar com a esposa da nossa mocidade. Você nunca parou para pensar como seria a vida do homem se Adão não fizesse o que ele fez? Nunca. Então eu quero dar mais um conselho para você. Nós precisamos parar com a hipocrisia. Precisamos, queridos. Nós precisamos abrir mão de uma prática que nós estamos fazendo. Porque nós pegamos alguns versículos da Bíblia e trazemos para nós. Pegamos outro e jogamos fora. Queremos a cura. Queremos a resposta na nossa vida financeira. Queremos a solução dentro dos nossos casamentos. E tudo que nos leva para aquilo que nos interessa, nós dizemos, aleluia, é meu, amém. Mas isso é hipocrisia. Deus respondeu Malaquias. Deus respondeu Malaquias. Deus respondeu assim: a árvore não estava somente no jardim do Éden. Eu coloquei uma árvore no jardim do Éden para Adão. E eu coloquei outra árvore para você. Chama-se dízimos. Dízimos é uma árvore, a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha o propósito de testar o coração de Adão. Adão roubou a Deus e não pôde avançar no projeto. E Deus disse para Malaquias: meu povo está me roubando nos dízimos e nas ofertas. Como Deus, queridos, como Deus, a palavra não está interessada no resultado, está interessada no fruto. Adão foi lançado para fora do jardim do Éden. Ou seja, Adão continuou o projeto longe de Deus. Adão estabeleceu um limite para a sua caminhada. Estabeleceu um limite. Ele disse: Deus, até aqui o Senhor entra. Acionou só parte do princípio. Até aqui o Senhor entra. Pode me curar quando o Senhor quiser. Pode tratar com os meus sentimentos quando o Senhor quiser. Pode vir restaurar o meu casamento. Pode dar vitória, sucesso para os meus filhos. Pode dar. Mas na minha vida financeira, cuido eu. Aqui o Senhor não entra. E Deus está respondendo para mim e para você, queridos. Porque dali em diante, Adão foi só. Dali para frente, Adão foi só pela terra. Ou a tua Bíblia diz outra coisa? Adão andou errante. Andou errante. Limitou o projeto, limitou a ação de Deus. Graças a Deus, a igreja precisa de dízimos. Graças a Deus, a igreja precisa de dízimos. Porque a igreja é um organismo vivo, queridos. Assim como todo ser humano é um dependente. Dependemos do dízimo, queridos, para levar a obra. Não faz sozinha. Não expande sozinha. Eu não tenho como estar aqui pregando, eu não tenho como gastar o meu tempo na palavra do meu Deus. O Giovanni não tem como fazer isso. Se nós não dependermos de você, nós queremos alimentá-lo.
Então nós geramos uma relação de dependência. Eu quero alimentar a sua fé. Eu quero que você caminhe do meu lado e que você cresça. Eu sou dependente. Ainda bem que a igreja depende dos dízimos. Dependemos de uma ação que leve a mensagem de salvação, queridos. Ainda bem que a igreja é dependente. Dependemos do dízimo, queridos. Dependemos porque nós queremos estar aqui juntos, todo domingo. Glória a Deus, que a igreja depende do dízimo. Eu tenho medo de uma igreja que não depende de dízimos. Consegue imaginar um organismo que não depende de outras pessoas? Consegue imaginar o que essa pessoa é? O que essa pessoa vive? Alguém autossuficiente? Alguém que possa bater no peito e dizer, eu me viro sozinho, cuide da tua vida que eu me cuido aqui. Tenho medo do dia que a igreja não dependa, não precise mais de dízimos. Talvez nesse dia tenhamos parado de avançar. Tenho medo de uma igreja que não dependa. Tenho medo. Talvez seja uma igreja que não valorize mais vidas. Tenho medo dessa igreja. Uma igreja que não se preocupe mais com os meus pais sanguíneos, com os meus irmãos. Tenho medo dessa igreja. Uma igreja que não seja mais relevante, queridos. Tenho medo dessa igreja. Tem como crescer, queridos? Tem como avançar se não estivermos juntos? Deus chama a nossa participação, colocando uma árvore, todo mês, que muda a história dos homens, chamada dízimo. Você entendeu isso? Deus sonda o nosso coração, colocando uma árvore, todo mês, diante de mim e de você, para que no mesmo lugar onde Adão esteve, eu e você também estejamos. Diferente de Adão, queridos, só teve uma chance. Eu e você temos todas. Deus foi injusto com Adão? Pois bem, Ele restaurou isso comigo e com você. Restaurou isso comigo e com você. Nos deu todas as chances. E nós erramos, chance após chance, chance após chance. Nós erramos. Sabe o que é, pastor? Jesus não ensinou sobre dízimos. Dízimos pertence à lei. Filho, Abraão nasceu antes de Moisés. Abraão dizimou a Deus antes da lei ser escrita. Adão tocou na árvore de Deus antes de Abraão. E Jesus disse, Lucas 11, verso 42, por gentileza: ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Qual era o problema dos fariseus? Eles estavam desprezando a justiça e o amor de Deus. Jesus continua: ora, estas coisas importava fazer sem deixar aquelas outras. O que Jesus falou ali? Que os fariseus estavam errando, porque só guardavam o dízimo. E nós estamos errando, porque nós estamos nos valendo somente da justiça e do amor de Deus. É um ensino, queridos, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Está ensinando, ai de vós.
estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas outras. Evidenciamos Jesus com a justiça. Dizemos: Jesus, o Senhor está na minha vida. Quando nós entendemos a respeito da sua justiça, quando nós entendemos a respeito do seu amor, e quando nós entendemos a respeito do dízimo. Dízimo é adoração pura. Dízimos é adoração pura. É entrega, queridos, entrega completa. Eu estou falando do limite da nossa fé, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estou falando do limite mais básico da tua fé, da nossa fé. Esse é o limite mais básico, o menorzinho dos menor. Porque Deus está nos chamando para lugares altos, queridos. Como que eu posso avançar? Como que eu posso ir para os próximos passos? Pastor, como eu posso ver mais sinais na minha vida? Como que eu posso ver mais coisas extraordinárias acontecendo? Como? Dando os primeiros passos. Se você não der os primeiros passos, você não vai caminhar nos lugares altos. Talvez você esteja se perguntando aí: pastor, mas o que me aconteceu até agora? Porque quantas coisas já nos aconteceram, até com os que nunca deram dízimo. Não é engraçado isso? Foi a misericórdia de Deus. O que você recebeu de bom até agora, sem dar os passos certos, sem fazer o que todo cristão precisa fazer, foi a misericórdia de Deus. Mas misericórdia não é para a igreja. Sabia disso? Não peça por misericórdia, meu filho. Por favor, não peça. Efésios 2, no verso 4, diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Isso é misericórdia. A misericórdia pega alguém que está morto, alguém que tem a sua vida desgraçada. Nós estávamos assim, queridos, e a Bíblia diz que, sendo Deus rico em misericórdia, nos viu, e pelo seu muito amor com que nos amou. Sabe o que significa misericórdia? É a palavra eleos no grego. Significa bondade ao miserável e aflito. Isso é para o perdido, querido. Isso não é para filho. Isso é para aqueles que estão longe. Para a igreja, Deus deu a graça. Graça é relacionamento. Chega de pedir por misericórdia. Tem mais. Pode uma criança pular a etapa de aprender a falar e aprender a andar? Você que é pai, você imagina isso acontecendo dentro da tua casa? Que chegue a hora do teu filho falar e ele não fale. Que chegue a hora do teu filho caminhar e ele não caminhe. Querido, o que é uma criança que não caminha e não fala? O que é um ser humano que não se expressa e não conhece a vida? O que é? Pare de vegetar na fé. Estou falando sobre o limite da nossa fé, que passa pelo falar e andar, pelos passos mais básicos. Porque a Bíblia nos aponta alguns homens. Felipe, ouviu falar de Felipe? Felipe estava num lugar, pregando o Evangelho. De repente ele sumiu daquele lugar. Sumiu! Felipe sumiu de um lugar. Lázaro ressuscitou, meu filho. Voltou à vida. Estava morto e reviveu. A sombra de Pedro. As pessoas, elas não queriam encostar em Pedro. Elas queriam passar aonde a sombra de Pedro estivesse. Porque a sombra de Pedro curava. E de Paulo? Paulo, sabe o que eles faziam, queridos?
Paulo trabalhava com um aventalzinho, ele fazia tenda. À medida em que ele trabalhava, ele tinha um lencinho. Sabe o que as pessoas faziam? Elas iam aonde Paulo estava, pegavam o lencinho de Paulo, levavam onde os enfermos estavam. Os aventais de Paulo curavam as pessoas. Mas eu te garanto, todos esses andavam e falavam. Todos esses davam os passos dentro do cristianismo. Eles faziam parte de uma cultura. Os níveis mais altos, eles vêm depois dos primeiros passos. A pior coisa que pode acontecer com alguém é parar de crescer, parar de avançar. É descobrir que o seu limite é muito pequeno, que você vive apanhando do diabo, vive apanhando das trevas, não consegue dar um passo. Jesus não nos chamou para isso, queridos. Jesus nos chamou para vencer. Abacuque estava apontando Cristo. Chega de ser envergonhado. Não o vencedor que eu e você somos. Chega.